Então, vamos falar sobre padrões de projeto, dessa vez sobre o padrão de projeto Builder, que é um padrão de projeto criacional, e ele tem como principal objetivo a criação de objetos. E uma dor que o Builder resolve é a criação de objetos complexos, principalmente quando a gente tem objetos com parâmetros opcionais, classes com parâmetros opcionais. Então, por exemplo, quando a gente tem construtores extensos com itens opcionais, a gente precisa passar vários parâmetros nulos em alguns casos. E isso pode dificultar a utilização e também facilita e aumenta a chance de problemas dentro do sistema. Então, o padrão Builder ele vem para reduzir essas possibilidades de erros de utilização das classes, e ele vem também para facilitar e organizar a forma de escrever e entender cada classe. Ele também possibilita formas diferentes de se utilizar e de se criar objetos. Então, ele acaba facilitando principalmente a forma como a gente lê o, o sistema e como a gente vê a criação dessas classes. E elas acabam ficam mais simples de se entender. Como eu falei dos problemas de parâmetros opcionais, trouxe aqui essa classe pizza com 4 parâmetros opcionais para exemplificar. Então, a gente tem o parâmetro de tamanho que é obrigatório, porém a gente tem os ingredientes ali que são opcionais. Então, por exemplo, se a gente tem uma pizza que só tem tomate, a gente ia ter que passar 3 parâmetros nulo e o último como verdadeiro. Então, nesse caso, como a gente tem poucos parâmetros, não ia ficar tão difícil. Mas se a gente tem uma quantidade um pouco maior, ia ficar mais complicado de se entender e também facilitaria erros, né? Por exemplo, se a gente passasse dois, a gente ia ter uma pizza com bacon em vez de uma pizza com tomate. Em um cenário real, isso já mudaria completamente o pedido. Partindo para a parte de aplicabilidade desse padrão de projeto, ele vem com a ideia de isolar a lógica de construção do objeto. Então a gente não vai ter ali mais um construtor dentro da aplicação tão complexo. Então a gente vai separar a forma de construção utilizando os métodos da classe. E isso traz como vantagem que a gente evita construtores com muitos parâmetros. E principalmente em cenários onde a gente tem muitos parâmetros opcionais. Então acaba que a gente consegue reduzir a taxa de erro e fazer com que seja mais fácil de se entender e construir utilizando essas classes. Partindo para a parte de estrutura desse padrão de projeto, ele tem 4 componentes principais, sendo um deles opcional, que é o director, ou diretor, porém os outros 3 são obrigatórios ou eles trazem ali uma construção muito semelhante. Então, tem pessoas que utilizam uma estrutura um pouco diferente, mas por baixo dos panos eles trazem a mesma ideia. Então, primeiramente, a gente tem o builder, que vai ser a nossa interface, vai ser onde vai ser representado tudo que a gente vai ter dentro do nosso construtor. E ele vai trazer basicamente os métodos que vão adicionar os atributos, que não vão retornar nada. Então, aqui no caso eles têm ali o retorno void. O último aqui, que é geralmente por convenção, a gente utiliza o método que vai retornar o objeto, que faz parte de um dos componentes da nossa estrutura do padrão de projeto. A nomenclatura, ou a gente utiliza geralmente o get e o nome da classe, ou em algumas vezes a gente coloca o build, que é onde a gente vai realizar de fato a construção do nosso objeto. O segundo componente que faz parte da estrutura do padrão é a classe, é o Builder Concrete Builder. Vai ser basicamente a implementação da nossa interface que a gente criou. Então aqui está em TypeScript, então a gente vai criar uma classe concreta, um builder concreto, que vai implementar os métodos que a gente definiu na nossa interface. Então, basicamente a gente vai colocar o que vai fazer, o que está sendo feito dentro de cada método. E o último aqui vai retornar
a pizza, né, o nosso objeto de fato. O terceiro componente é o produto, que é basicamente o objeto final, que é onde de fato vão estar os atributos e os valores e as informações, que é basicamente a inicial, né. Por fim, tem essa estrutura, esse componente que é opcional, que é o director, o diretor, e vai ser um intermediador de criação do nosso produto. Eu trouxe um exemplo dele também. Então ele vai utilizar o builder, que é a nossa interface, e a partir dela a gente vai realizar a construção de produtos pré-definidos. Basicamente, o nosso diretor, ele já tem conhecimento do nosso produto final e a gente vai colocar dentro dele a chamada dos métodos todos juntos, né? Então ele já vai fazer a construção completa. E essa estrutura aqui, ela é opcional, então geralmente a gente não utiliza ela, mas para alguns cenários faz bastante sentido a gente já ter pré-definido o que vai ser realmente chamado dentro dela. Por exemplo, uma pizza de pepperoni, então ela precisa obrigatoriamente ter pepperoni e queijo. E aqui por padrão ela pega o tamanho grande, né? E uma pizza vegana, a gente vai ter tomate e queijo. Esses são os quatro componentes principais da estrutura do nosso Design Pattern Builder. Partindo para as vantagens de se utilizar esse padrão de projeto, um dos principais dele é a legibilidade. A gente não vai ter mais aqueles construtores que a gente precisa tentar adivinhar a ordem dos parâmetros e passar parâmetros nulos no caso de atributos opcionais, e vai reduzir um pouco essa taxa de erro e essa possibilidade de errar a ordem dos atributos. A outra vantagem que é bem interessante é a parte de extensibilidade. Pensando em sistemas como algo que geralmente vai se expandir, vai crescer, vai ter novas informações, então utilizar esse padrão é bem interessante. Ele permite essa expansão das classes de uma forma mais simples. Então, por exemplo, se a gente não utilizasse esse padrão, a gente teria que ir sempre adicionando novos atributos dentro do construtor. E pensando que o sistema ele possui vários lugares que já chama essa classe, a gente ou teria que adicionar o atributo como opcional, ou adicionar em vários lugares esse novo atributo, ou como nulo, ou como uma implementação nova. Então a gente teria que ajustar em vários lugares, ou tentar utilizar uma outra estratégia para adicionar esse novo valor, esse novo atributo. Então, com o padrão Builder, a gente adicionaria um atributo na classe de forma global e adicionaria um método novo para manipular esse dado. Então, a gente não precisaria, de fato, alterar todos os locais onde já está utilizando essa implementação. E outra vantagem que o Builder ele separa a construção da representação. Então, com a mesma classe, a gente consegue ter resultados diferentes, criar objetos e representações diferentes. Então, por exemplo, ali na apresentação da estrutura, eu apresentei formas diferentes e resultados diferentes que a mesma classe consegue fazer. Ela consegue criar objetos diferentes partindo da mesma classe. Então, isso é bem interessante. Indo para as desvantagens desse padrão de projeto, o que mais entra em destaque é a parte de complexidade. Muitas vezes não vai ser necessário utilizar esse padrão, principalmente em cenários onde a gente tem uma quantidade baixa de atributos e eles são obrigatórios, né? Então, se a gente tem uma classe ali que possui dois atributos, talvez faz mais sentido utilizar um diretamente no construtor do que criar vários métodos e várias estruturas e vários componentes para se criar algo mais simples. Então, em alguns momentos pode ser exagerado utilizar esse padrão e vale mais a pena criar uma forma um pouco mais simples de se utilizar. E agora eu vou mostrar um pouco de uma implementação em código de como seria uma utilização com todos os componentes do padrão de projeto Builder. Então, esse daqui é um exemplo bem simples de como seria a implementação do Builder dentro de um projeto TypeScript, utilizando a separação com todos os componentes. Mas geralmente, em cenários mais simples, a gente não cria a estrutura completa e cria uma estrutura um pouco mais simplificada. Esse daqui seria nosso objeto ou nosso produto é basicamente a classe onde a gente tem todos os atributos. Então, pensando em um cenário onde a gente não utiliza o builder, a gente teria um construtor aqui com vários atributos. A gente teria que passar todos na ordem correta
de acordo com como a gente definiu no construtor. E aqui tem só um método para descrever, para apresentar realmente o que está presente ali dentro do nosso produto. Seguindo a ordem lá de componentes que a gente viu, a gente teria a interface, né, que seria o nosso builder de fato. Então aqui a gente tem esses métodos aqui que manipulam o valor do atributo. Aqui a gente pode adicionar queijo, pepperoni, as azeitonas, enfim. E por fim a gente tem um método chamado build, que ele vai construir preparar todo o nosso produto, aqui no caso a nossa pizza. Então aqui que realmente ele vai construir o nosso objeto. Partindo disso, a gente vai ter a implementação do nosso construtor. Então aqui a gente vai seguir essa sintaxe aqui, né? A classe implementa a nossa interface e ela vai precisar obrigatoriamente ter os métodos que a gente definiu lá na interface. Então no construtor, por padrão, ele vai pegar o tamanho médio e já vai definir, criar uma instância nova aqui do nosso produto. Partindo disso, a gente tem os métodos que conseguem manipular e a gente sempre vai ter que retornar a própria instância, né? Então a gente vai conseguir chamar os métodos um atrás do outro por causa disso daqui, né? Então pode dar um set size, depois um set cheese, um em sequência do outro. A gente não precisa ficar manipulando separadamente. E por fim, a gente executa um build, um ponto build, e a gente vai ter a instância da nossa pizza, né, que é o nosso produto ou objeto final. Durante a apresentação, eu falei de uma estrutura que é opcional, que é o nosso diretor, que é basicamente a estrutura onde a gente vai ter a utilização do nosso builder de uma forma pré-definida. Então aqui a gente tem a construção de uma pizza vegetariana e uma pizza de pepperoni. Então, nosso diretor ele sempre vai utilizar o nosso builder, e aqui no caso seria o nosso concrete builder, mas ele vai ser do tipo da nossa interface. Então a gente não precisa especificar diretamente aqui o nosso builder concreto. Partindo disso, ele vai chamar uns métodos aqui pré-definidos, né? Dentro do nosso index aqui, que é o nosso arquivo principal, vai ter a utilização ali seguindo o fluxo completo. Então, primeiramente a gente vai ter a utilização da nossa classe concreta, nosso concrete builder. A gente cria uma instância dele. Nesse caso a gente tem um director, mas não obrigatoriamente a gente precisaria dele. E ele vai utilizar como parâmetro o nosso builder, a nossa instância no nosso concrete builder. E a partir do director a gente consegue realizar a construção restante, né? Então, o nosso director ele vai realizar a construção de uma pizza vegetariana e vai retornar, vai ter ali um objeto final, né? Que no caso é a pizza, né? Então, por fim, a gente vai chamar o método build e o método build aqui, passando o mouse por cima, vai retornar uma instância de pizza. E a partir dessa instância a gente consegue chamar ali o método getDescription que vai retornar para o nosso console todos os valores que estão presentes dentro dele. E outra, a gente também utilizou aqui manipulação, adicionou mais ingredientes, né? A gente consegue chamar eles em sequência um do outro, porque cada método retorna a própria instância do nosso builder. A gente consegue manipular eles em sequência. E por fim a gente tem aqui uma pizza de pepperoni, né? Que a gente adicionou os ingredientes aqui. E a gente apresenta aqui no final, na descrição nova. Então ele apresentou ali todos os itens que tem dentro da pizza, no caso. Então inicialmente a gente tem a pizza vegetariana, que possui queijo, cogumelo e azeitonas, do tamanho grande. Depois a gente manipulou aqui na linha 11, adicionou o tamanho, alterou para o tamanho pequeno, adicionou queijo e adicionou pepperoni. Então a gente tem aqui os novos valores, que é o queijo, o pepperoni e o tamanho pequeno. E basicamente essa é uma implementação, um exemplo de implementação do padrão Builder. E a gente pode utilizar ele, por exemplo, para criação de testes, que daí já toma o nome de Teste Data Builder. E a gente consegue tirar proveito desse padrão de uma forma muito legal. Por exemplo, aqui a gente sabe que a gente está definindo o tamanho, sabe que a gente está adicionando queijo e adicionando pepperoni. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui a manipulação direta pelo construtor, que é do builder concreto, a gente teria, por exemplo,
por exemplo, true, true, false, true, nulo, algo do tipo. Então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo aqui, né? A gente só está adicionando valores booleanos e a gente não consegue visualizar de uma forma tão clara o que está acontecendo. Utilizando a sintaxe do builder, a gente consegue visualizar de uma forma bem clara o que está acontecendo. E isso pode ser considerado uma das vantagens de se utilizar esse padrão de projeto. Para encerrar, eu queria apresentar esse sitezinho aqui, é o Refactor Guru, onde ele dá um detalhe com algumas imagens e um pouco mais de exemplo, com mais detalhes, sobre o padrão de projeto Builder. Ele apresenta também os outros padrões de projeto, mas aqui ele apresenta também de uma forma bem intuitiva sobre o padrão projeto Builder. Ele apresenta o propósito, o problema, várias imagens, a solução que ele entrega, o diretor, a estrutura, exemplos com pseudocódigo, com código, a aplicabilidade, em alguns detalhes, como implementar pós, contras e as relações com outros padrões, que é algo bem comum. Os padrões eles acabam se relacionando bastante. E que traz mais alguns exemplos com outras linguagens também. Então é um sitezinho bem legal para estudar um pouco mais sobre padrões de projeto.